Senhor, achando-se poderoso é sua glória será misericórdia. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Vem a pergunta: declarar guerra contra o quê? E para quê? Tem uma guerra que eu incentivo você. Tem uma guerra que você tem que travar, que é a guerra contra o pecado. E eu pergunto para você: o que é pecado? Lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, João vai falar que pecado é a transgressão da lei, é a desobediência da lei, é quando eu faço aquilo que Deus não quer que eu faça. Deus fala, não minta, e eu minto. Isso é pecado. É eu transgredir, eu cometer um crime. A lei de Deus diz não, e eu faço. Isso é pecado. Então eu tenho um objetivo muito claro com a ministração de hoje. Eu quero responder a duas perguntas: por que devemos guerrear e como devemos guerrear? O porquê você já sabe, porque o pecado é a transgressão, é você arranhar a santidade de Deus, é você fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. E João vai falar muito explicitamente: aquele que faz aquilo conscientemente que Deus não quer que ele faça, esse não está em Deus. E agora, em como guerrear, que é o segundo ponto aqui, eu tenho 4 dicas de como a gente tem que guerrear contra o pecado. E aqui eu queria que você prestasse bastante atenção para a gente entender aquilo que é muito importante. Eu não sei se você já parou para analisar a si mesmo, ou se você já parou para pensar nisso, mas existem vícios, existem pecados, existem algumas coisas que a gente faz que entram num ciclo, que ficam com a gente. Alguns pecados que a gente não consegue ou luta. Talvez você luta muito tempo contra um pecado, talvez você luta muito tempo, e que nós precisamos entender: como que eu faço para tirar isso da minha vida? Eu não posso viver e achar que isso é normal. Jesus não diz para que isso seja algo normal. Nós temos que lutar. E aí a gente vai entender melhor. A primeira dica: seja vigilante. Vamos lá para o versículo de Mateus 26:42, e diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui os discípulos estavam com Jesus no Getsemane. O que é o Getsemane, Rafa? É um monte que existe lá em Israel, lá em Jerusalém, e que Jesus retirou da multidão para orar. E isso foi antes da crucificação. Jesus estava passando por um período de angústia muito grande, porque ele ia ser crucificado, e o coração dele estava angustiado. E aí ele chama Pedro, Tiago e João, os mais próximos, para ir orar com ele, e fala aqui: ó, fiquem aqui que eu vou orar. E aí quando Jesus volta
cerca de 1 hora talvez de oração, ele volta e os discípulos estavam dormindo. E aí Jesus solta essa frase: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. A tentação não é pecado. Tentação é o desejo de pecar. É o desejo de pecar. Eu vou cheirar aquele negócio, eu não vou ficar viciado, eu vou dar só uma experimentadinha, poxa, não dá nada não. Isso é tentação. Você ceder a ela é pecado. E aí Jesus vai falar assim: vigiem, para que vocês não caiam em tentação. E estar vigilante, estar alerta, é você prestar atenção, é você estar ligado. Num campo de batalha você não pode ficar disperso, você tem que ficar focado. E aqui existe um negócio muito interessante que eles falam sobre o gatilho dos nossos pecados. Quer ver? Alguns de nós aqui pode ter a tentação de comer muito mais do que deve. Ou você tem a tentação de falar mal do irmão. Quando você se pega e fala: putz, estou falando mal, estou destruindo uma pessoa para outra pessoa. O que ativa essa ação sua? O que faz com que você comece a agir dessa forma? Existem gatilhos que ativam alguns pecados frequentes na nossa vida. Alguns pecados que acontecem com mais frequência. Vamos para o próximo slide. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Aqui no contexto de Coríntios, assim como no contexto de Mateus, a vigilância era algo importante. Você estar atento àquilo que te faz cair na tentação era algo importante, porque em Coríntios eles tinham a tentação, como igreja já, de oferecer carne a ídolos, e perante a lei de Deus isso é pecado. Você ter um outro Deus além do próprio Deus é pecado, não pode. Isso acontecia porque eles estavam se achando assim: eu posso comer qualquer comida, mesmo que essa comida foi consagrada, oferecida. Paulo vai falar aqui: cuidado, aquele que está firme na fé, aquele que fala assim: eu posso comer, não tem problema. Quando ele comia aquela carne oferecida, ele lembrava do tempo em que ele não era cristão e que ele oferecia aquela carne ao ídolo, e ele começava a adorar o ídolo. Olha o gatilho. Aí Paulo vai falar: olha, aquele que está firme na fé, aquele que diz assim: não, eu não vou cair em tentação, eu não vou pecar contra Deus, cuide-se para que você não caia. Vigie, seja vigilante, fique atento para que você não caia em tentação. Então, fique esperto, fique esperto. Você não brinca com o corpo do namorado, você não brinca. Vamos fazer aquele namoro às cegas. Eu não posso ver Jesus, mas eu posso sentir tudo. Cuidado, cuidado. Combina com o namorado às vezes, né? Não coloca a mão no pescoço, porque aí dá ruim. Não fala tal coisa de tal jeito, que dá ruim. Você gosta de assistir filme e série, cuidado com aquilo que você assiste. Ia cantar aquela musiquinha que eu aprendi quando era menino: cuidado, boquinha, o que fala, cuidado, o que vem, porque pode dar ruim, pode dar ruim. Isso pode ser um gatilho para você começar algumas coisinhas erradas. Então, eu reforço a sua chamada: não negocie com o pecado, não negocie com a tentação, não tente encarar isso como você é uma pessoa forte. Não, eu vou tentar hoje e eu sei que eu vou sair vencedor, eu vou conseguir. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, qual é o primeiro ponto? Vigie, toma cuidado, fique alerta com aquilo que desperta desejos que não agradam a Deus. Vamos para o segundo ponto: conheça a palavra. Não dá
para saber o que Deus quer e o que Deus não quer, sem conhecer a palavra dele. Fica um pouco difícil, porque você fala, eu sinto que isso não é bom, mas não existe o sinto, existe assim, eu permito, eu não permito, eu gosto, eu não gosto. Nos 10 mandamentos eu falo assim, talvez você roube. Não tem um talvez você roube, não furtarás. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso provém todos os mandamentos. Eu preciso saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Salmo 119, versículo 9 diz assim: como pode o jovem manter a sua conduta? Pergunta. Vivendo de acordo com a palavra. Conhecer a palavra faz o seu estilo de vida. Conhecer aquilo que Deus quer e o que Deus não quer faz o seu estilo de vida. Então, na guerra contra o pecado, eu preciso saber aquilo que é pecado. E eu só vou saber aquilo que é pecado conhecendo a palavra. No versículo 11 ele vai falar então: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E aqui eu tenho uma dica dentro desse ponto do conhecer a palavra. Acorde pensando que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Tome café lembrando que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Se a hora que você estiver tomando café e a pessoa que está de frente para você querer buscar um confronto por algum motivo, porque tem dia que a gente não está muito bem, eu reconheço isso, lembre-se que você deve amar ele. Vá trabalhar pensando na palavra. Volte do trabalho pensando na palavra. Durma pensando na palavra. Acorde, tudo, faça tudo pensando na palavra. O resumo da vontade de Deus é: ame mais a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E isso te prepara para a batalha. Agora você sabe, se você está diante de algo que você tem dúvidas se Deus rejeita ou Deus aprova, se pode ou se não pode, comece com o simples. E o simples é o quê? Esse carro vai tomar o lugar de Deus no meu coração? Pergunta. Esse trabalho, o que eu estou depositando aqui, vai ocupar um lugar no meu coração mais do que a Deus? Cuidado. Então conheça a palavra. Vamos para o terceiro ponto. Livre-se da culpa. Aqui nós estamos esquentando. O último ponto, eu dou como dica de ouro. Dica de ouro. Essa é muito importante na luta contra o pecado. No ponto 3, livre-se da culpa. Eu tentei sintetizar uma frase que faça sentido na gente pensar em pecado e culpa. A gente pensar no vício, naquilo que traz a gente para trás. Às vezes o campo de batalha deixa marcas e nos perdemos nas dores do passado. Tudo isso torna a caminhada mais pesada. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Essa dica é muito importante. Não tem como nós sairmos do ciclo de pecado, do ciclo, do vício, que mata a gente de dentro para fora, que vai apagando o Espírito de Deus, que vai afogando toda a vontade de Deus que está tentando se manifestar dentro de nós, se nós não entendemos uma coisa: você foi perdoado. Abandone aquele passado que fica agarrando o seu pé. Sabe aquelas... antigamente, para manter os escravos dentro para eles não fugirem da casa do seu senhor lá, eles amarravam aquelas bolas de aço, né, que eram um peso no pé, não permitia que ele corresse. Então ele estava o tempo todo carregando aquele peso, e isso fazia ele lembrar que ele não era livre. Então eu tenho uma notícia para você: você é livre. Lá
no capítulo 3 de Romanos, Paulo vai falar assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos. Rafael, uma pessoa nasce, a Bíblia diz que por causa de Adão e Eva, os primeiros da criação, por causa do pecado deles, é como se um vírus estivesse no DNA de todo ser humano. Todos nós temos o vírus do pecado, o desejo de nos afastarmos de Deus, a tentação de sair fora de Deus, a tentação de ir para aquilo que Deus odeia. Nós temos a tentação, a tendência de amar aquilo que Deus odeia. Isso se chama pecado, a nossa natureza pecaminosa. Tem um negócio que eu fico falando para os jovens, eu vou repetir aqui de novo. Rafa, mas eu pensei num negócio de, na verdade, assim, eu acho que eu sou bom, sou uma pessoa má, eu nunca matei, eu nunca roubei. Tá bom. O nosso pensar diante da lei de Deus, nós pecamos a todo momento. Quando nós só pensamos em algo que Deus não deseja, nós já pecamos. E isso não é Deus que deposita em nós, já está em nós. E aí você fala assim: não, mas eu sou mais bom do que ruim. Imagina, quero que vocês imaginem agora, imagine que existe um monte de excremento humano aqui, e um pouquinho de excremento humano aqui. Rafa, eu coloquei o dedo aqui, a mão. A pergunta: sujou? Sujou. E nessa bolinha de nada, eu só toquei. Sujou? Sim. Para Deus não existe assim, aquele quase sujo, quase limpo. Existe sujo, existe limpo. E todos estamos sujos. Todos. Não existe um sequer. E isso não sou eu que estou falando, é Romanos capítulo 3, Paulo vai tirar essa dúvida. E o que eu faço? Então, Paulo vai falar: creia em Jesus Cristo. Ele é o único que te torna puro. E aqui nós entramos num dilema na nossa cabeça, numa dificuldade muito difícil de compreender. Eu fui perdoado, Jesus me purificou com a sua morte lá na cruz. Quando Jesus fez aquele sacrifício, Ele libertou você da condenação e do domínio do pecado. Você é livre. Você é livre. Você pegar uma pessoa alguém que não conheceu a Cristo, alguém que não crê e não tem fé em Cristo Jesus, vamos colocar essa situação, e ele é viciado nas baladas, nas festas, na droga e na bebida. Ele é viciado, ele gosta muito, aquilo ali faz parte da vida dele. Ele pode olhar e falar assim: olha, você cristão, você que está com Jesus, você é escravo, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer o que eu faço. E aí a Bíblia diz o seguinte: eu escolho não fazer o que você faz, mas eu quero que você deixe a bebida e a droga agora. Escolha não pecar. E nós descobrimos que em algum ponto na nossa vida nós vamos cair. E para um Deus santo não existe aquele menos ou mais puro, existe aquele santificado e aquele que não é santificado. E a única forma então de nós estarmos limpos diante de Deus olhar para nós e falar assim: é bom, é quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós temos fé que Cristo Jesus nos libertou. Aí sim nós estamos limpos. É como se Deus visse a gente todo sujo, Ele coloca um óculos e você está limpo, e esse óculos é Cristo Jesus. Por isso que nós temos que crer em Jesus Cristo, por isso que a nossa fé é depositada em Cristo Jesus, e por crer nele, eu não tenho culpa. Você é responsável pelo pecado que você comete. No entanto, existem consequências quando a gente erra, não existe? Quando a mãe fala assim: não pisa nesse chão que eu acabei de passar pano, e você pisa, existe uma consequência. Com a minha mãe existe, né, mãe? É uma consequência, meu filho, você escolheu pisar naquele chão que não deveria ser pisado, uma consequência do pecado. Mas quando nós cremos em Cristo, Jesus, Jesus fala assim: Pai, eu paguei essa ira que tinha que vir sobre ele, eu paguei. Nós somos responsáveis
mas Cristo apaga a ira de Deus quando nós cremos nele. Ficou claro esse ponto? Nós somos perdoados. Então, por nós sermos perdoados, não existe culpa. O que você fez, o que você deixou de fazer, não deve ser um empecilho para você recomeçar. Não deve ser um empecilho para você se achegar a Deus. Não é um empecilho. Rafa, você não sabe o que eu fiz, cara. Você não sabe, você não tem nem ideia do que você está falando aí. A Bíblia diz: não importa, venha como estás. Relacione-se com Jesus como você está. Mas quando você orar, tente, fale com Deus lá no seu secreto. Tente, busque um relacionamento com Ele. Não existe nada que você fez ou vai fazer que impeça, se você crê em Cristo Jesus. Lembrando aqui, só para reforçar, que nós sobre a nossa culpa, né? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O domínio do pecado, ele não me domina, e ele não me culpa, ele não me condena mais por causa de Cristo Jesus. Então nós vamos para o quarto item. Aqui a dica que eu queria dar, muito importante, nós já estamos caminhando bem para o fim. Siga as ordens. Siga as ordens. Que ordem é essa que eu devo seguir? Você já falou sobre seja vigilante com os gatilhos que nos fazem pecar, que nos fazem ser tentados. Se o jovem está tomando banho no chuveiro, eu vou passar isso aqui, e ele começar a sentir uma tentação estranha, um desejo, fique 30 minutos lavando a sua cabeça, dá um jeito de viver buscando a vigilância, a não ceder a nenhum tipo de tentação dentro da sua mente, em qualquer lugar. Busque estar diante de Deus, busque a Deus, conheça a palavra para saber aquilo que pode e aquilo que Deus não se agrada. Livre-se da culpa do pecado. O que você fez diante de Deus, você já fez, Cristo perdoou, se você crê em Cristo Jesus. Livre-se da culpa, recomece. Aqui é um start, eu zerei, Jesus zerou, agora a gente começa daqui, e agora sim, siga as ordens. E como que é essa ordem, Rafa? Declare guerra todos os dias. Significa que até o final da minha vida eu vou ter que lutar essa guerra? Sim. Até o final das nossas vidas nós vamos lutar, nós vamos guerrear contra o pecado. Até o final. Você vai ser tentado, vai ser tentado. Talvez o pecado nas nossas vidas é um acidente. Existe uma diferença muito grande entre pecar e viver em pecado. A nossa natureza, pode ser que um momento ou outro você não devia ter feito isso, pode ser que um momento ou outro isso aconteça, mas não é constante. Tem pessoas que caem no chão e ele ama o chão, ele não quer sair do chão nunca. Esse é o problema. O problema não é cair no chão, o problema é amar o chão, é querer ficar no chão. Esse é o problema. Então existe uma ordem de Cristo para nós: declare guerra. Não se acomode com o seu pecado, não se acomode com aquilo que desagrada a Deus, não tente conciliar na sua cabeça, fazer um malabarismo de texto, de qualquer coisa, para falar assim, isso aqui pode. Não, o que não pode, não pode. Tem muito jovem que faz isso. Pô, isso aqui é pecado ou não, mano, lá na sua igreja? Nada a ver, mano, não. Cuidado, vigie, guerreie contra as suas aflições, guerreie contra os seus pecados, não desista. E aqui eu tenho uma última ilustração para fechar, para reforçar esse último ponto. Tinha um viajante lá na Europa, e era um inverno muito frio. Você imagina como é que é neve, muito frio. Então ele estava agasalhado com muita roupa, bota, touca, luva, estava bem tentando se proteger do frio mesmo. E no meio desse caminho, ele viajando pela Europa, tinha uma cobra que estava morrendo por causa do frio. E aí ele vê esse animal, essa cobra, ele pega ela, coloca na jaqueta para tentar e não deixar ela morrer. Passa-se alguns minutos, a cobra recebe o calor, começa a ganhar vida e fica aí. Qual que é a moral? Não agasalhe
o seu pecado. Não guarde ele no cantinho. Não espere ele ganhar vida para matar você. Não proteja o seu pecado. Não esconda o seu pecado. Não faça isso. Jesus vai falar, a palavra de Deus vai falar sobre confessar os nossos pecados. Se você é casado, você tem um pecado que atrapalha o seu meio conjugal, busque a sua esposa e o pastor ou alguma liderança para fale sobre o pecado, busque ajuda, primeiramente a Deus, e depois, se você sentir muita confiança, existem irmãos que Deus traz para a nossa vida, para a gente compartilhar alguns pecados, para a gente compartilhar algumas dificuldades e a gente sair disso. Existe o pecado da pornografia, da imoralidade sexual. O jovem que está no relacionamento e começa a descobrir as coisas, dê um jeito de trazer alguém para perto do relacionamento de vocês e compartilhe, fale. Não espere esse pecado consumir, não espere ele começar a matar Deus dentro de você, afogar o espírito, tirar aquela alegria da salvação. Não espere isso acontecer, não espere os dias perderem um brilho, não espere as pessoas se afastarem. O pecado afasta as pessoas, tira quem você ama de perto de você, faz com que você viva isolado no mundo que é só seu de destruição. Não espere isso acontecer. Priorize aquilo que é de Deus. Faça guerra contra aquilo que é relevante, mas a guerra importante é aquela guerra contra o pecado. É a guerra contra aquilo que me afasta de Deus. Se preocupe em conhecer isso. É isso que é relevante. É isso que importa. É isso que me afasta de Deus, que me faz trair a confiança dos meus familiares, que me faz trair a minha alegria com Deus. Se você não tem alegria com Deus, se você não tem alegria de estar na casa de Deus, se você não tem alegria em estar numa roda entre pessoas que falam de Deus, precisa cuidar disso, precisa tratar disso. E Cristo Jesus é a saída. Cristo Jesus é aquele que vai acalmar o seu tempo, que vai fazer a sua vida ter realmente valor com aquilo que Ele ama, com aquilo que Ele deseja. Faça guerra com os seus pecados. Não deixe que eles dominem, não deixe que eles tomem o seu tempo, a sua força. Eu queria fazer essa oração e nós já vamos caminhar para o final. Pai, eu oro por cada vida que está aqui, Jesus. Eu oro por cada coração e que hoje, Deus, nós venhamos a escolher as nossas guerras. Nós venhamos a escolher onde aplicar a nossa energia. Não é contra a carne, contra o sangue, não é contra pessoas, é contra os meus pecados. Eu, inimigo meu, eu quero lutar contra aquilo que me afasta de Ti. Deus, que os nossos corações estejam voltados para Ti, que a gente venha viver uma vida de santidade ao Senhor, de busca ao Senhor, de vigilância. Deus, eu quero travar essa guerra todos os dias, e quando me faltar forças, que o Senhor me alimente, que o Senhor me sustente, que o Senhor me faça lembrar que eu fui liberto, que eu estou liberto. Cristo Jesus, faça em mim o Teu querer, cumpra em mim os Teus propósitos e faça alguém apaixonado pela casa de Deus, alguém apaixonado por pessoas, alguém apaixonado por viver o Evangelho no trabalho, alguém apaixonado por viver o Evangelho no namoro, alguém apaixonado por compartilhar o Evangelho no casamento, em acordar nas madrugadas orando, em viver uma vida de santidade, Pai, de busca. Nos ajuda, Pai. É pela frente, Deus, que nós caminhamos, é pela frente que nós nos achegamos a Ti. Tenha misericórdia de cada um de nós, Espírito Santo. É o que eu te peço em Teu nome, Jesus. Canta minha
seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei